Alô pessoal, eu sou o Dr. Andrade no quadro Alô Doutor no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez devido a um grande número de solicitações durante a semana para saber, interrogar o que é derrame cerebral, doutor. O porquê as pessoas estão bem e de repente elas entram em coma e precisa ser operada. Na verdade, o acidente vascular cerebral, chama-se isso acidente vascular cerebral. Ou seja, é uma condição neurológica que se caracteriza, você tem duas formas do acidente vascular cerebral. Você tem uma forma que é chamada forma isquêmica, que é aquela onde você tem a diminuição do calibre do vaso. Pense num tubo por onde passa água e de repente há um estreitamento desse tubo, não irrigando a área cerebral devida. E com isso você tem o fenômeno chamado isquêmico. E quando é uma situação inversa, é aquele que rompe esse vaso, o fluxo é rompido e o sangue cai no tecido cerebral ou nas cavidades do cérebro chamado ventrículo. Então você pode ter um acidente dito isquêmico e dito hemorrágico. E algumas dessas hemorragias ficam retidas no tecido, ou seja, no parênquima. Outras penetram no ventrículo com inundação ventricular. Na verdade, isso é o que compõe o grande quadro. E do ponto de vista da clínica, como é que essa coisa se apresenta? Ou seja, quais seriam os indivíduos que teriam mais propenso a ter os derrames? Os indivíduos mais propensos a ter o derrame são aquelas pessoas que têm hipertensão arterial, obeso, pessoas que tenham absenteísmo, ou seja, não fazem exercício, pessoas que não têm uma alimentação correta, pessoas que têm distúrbio do colesterol e, como eu digo, para vocês terem em mente, pessoas hipertensas, diabética, obeso, inatividade por falta de exercício, comida inadequada, tudo isso leva como consequência aos acidentes vasculares cerebrais. Ainda temos que lembrar os fatores como as causas cardíacas, pós-cirurgia, ou seja, pós-trombose dos pés, dos membros inferiores, uso de algumas medicações, uso de medicações, de drogas ilícitas, tudo isso, uso de hormônios anabolizantes, ou seja, você tem uma série de fatores que levam a você ter um acidente vascular cerebral. E como é que você tem? A clínica desse acidente vascular cerebral, o dito isquêmico, que nós sabemos, para um pequeno refrigério da cabeça de vocês que estão me ouvindo agora, ouvindo e vendo, tem um dado muito importante do ponto de vista da clínica. Ou seja, para dar uma noção ao telespectador, você tem o seguinte: o cérebro é um órgão que tem função da visão, da audição, da fala, da movimentação do membro, não é isso? E do pensar de um modo geral. A depender da área cerebral onde você tenha essa isquemia, ou seja, a falta do fluxo na corrente sanguínea, você tem manifestação. Mas a grande maioria, o indivíduo tem geralmente dificuldade de fala, dormência no braço ou no braço e perna. Tem uma série de condições clínicas que fazem com que você tenha esse diagnóstico de acidente vascular cerebral. Você tem aquela forma mais frustra que você pode ter dificuldade de fala, de repente você retorna isso ao normal. Esse é um ataque isquêmico transitório. Se isso persiste, você tem associado a desvio do globo ocular, desvio da boca, dormência do braço, da perna, paralisia sucessiva, é a instalação do acidente vascular cerebral. Já no dito hemorrágico, que é uma condição mais grave, o indivíduo tem uma cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça intensa, que ocorre que geralmente se localiza em toda a cabeça, todo o crânio, intensa, e você, na grande maioria, 99% dos pacientes, perde a consciência. É uma condição muito grave
que precisa ser atendido em emergência. E você tem, quando o neurologista vai fazer o exame desse paciente, quer dizer, o doente está em coma, não fala, ele vai fazer o exame neurológico do paciente em coma. Aí você vai observar os dados como pupila, após a avaliação clínica da respiração, do pulmão, do que isso, esses pacientes geralmente estão numa unidade de terapia, numa UTI chamada, são as unidades fechadas, que esses doentes têm que passar por exames mais sofisticados. E você tem, além das alterações da pupila, da tônus, da força muscular, dos reflexos, da sensibilidade, a rigidez de nuca, porque você tem sangue nos espaços subaracnoidianos dando irritação. Isso é que compõe o quadro do acidente vascular hemorrágico. Então, um aviso para todos aqueles que têm hipertensão, têm diabetes, têm doenças crônicas de um modo geral, usam medicações. O dado importante é que vocês têm que ter cuidado. Uma boa alimentação, o exercício e o uso correto das medicações para hipertensão arterial, diabetes, obesidade e exercitar-se e alimentar-se adequado. Tem uma causa muito comum que recentemente acometeu a esposa do nosso ex-presidente, que ela já era portadora de uma condição chamada aneurisma. O que é isso? O aneurisma cerebral é uma situação congênita, você tem o congênito e o adquirido. E ela já sabia há um grande tempo atrás que tinha esse aneurisma assintomático. Então, a depender do tamanho desse aneurisma, o acompanhamento é clínico. E a partir de uma certa dimensão desse aneurisma, ele pode ser cirúrgico ou não. E hoje, com as novas técnicas de você pegar vou chamar a técnica de embolização, como é que você faz isso? Pulsiona um catéter, uma veia femoral ou a veia mais na virilha, na posição da virilha, e você, através de um catéter, você vai guiando o material para você colocar, tamponar, vamos chamar assim de uma maneira mais simples, esse sangramento desse aneurisma. É uma condição grave, sim, apesar de ter hoje tecnologias modernas, em vários hospitais tem isso, não é coisa do outro mundo, é uma coisa que acontece a toda hora e uma coisa que pode acontecer em qualquer pessoa portadora de aneurisma. Ou seja, você tem um aneurisma cerebral, pode ser de estrutura pequena, sem indicação de embolização ou cirurgia. E o que é que se faz normalmente nesses indivíduos? Previne-se para evitar o grande problema que é o estresse, controlar sua pressão, sua diabetes quando tem, sua obesidade, ou seja, levar uma vida mais ou menos tranquila para que você possa conviver com essa situação. Então, eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo.